Bom dia, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Você que em algum horário, ou da manhã, ou da tarde, ou da noite, nos ouve em algum momento da história, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da gente adorar o nosso Deus, dia da gente celebrar o nosso Deus. Que bom que você está aqui para adorar Jesus Cristo com a gente. O Cordeiro de Deus venceu para que a gente pudesse celebrar, adorar e viver para o seu louvor. Você que de qualquer parte do Brasil ou do mundo se junta com a gente agora em adoração ao nome de Jesus, em adoração ao Senhor Deus, seja bem-vindo. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Os templos estão fechados, pessoal, por uma questão óbvia de saúde, de sanitarismo, por uma questão de responsabilidade nossa como cidadãos do reino dos céus, que estamos nessa terra, nós precisamos cuidar uns dos outros e cuidar com as nossas autoridades do sanitarismo. E por isso nós estamos com os templos fechados. Mas a igreja está em missão. A igreja está em missão para adorar a Jesus Cristo. E nós estamos aqui para isso. E você é muito bem-vindo. Você, membro da nossa comunidade, que saudade. Essa semana a gente estava falando que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E o nosso objetivo é clamar ao Senhor para que esses momentos e tempos de dificuldade passem logo, para que a gente possa celebrar e voltar, não a um Sião físico, mas voltarmos à comunhão física uns com os outros, para a gente adorar e celebrar Jesus Cristo. Então, junte-se a nós, porque hoje a gente começa uma série de reflexões novas. Essa série nova são reflexões embasadas nesse tema que está aí para vocês, espiritualidade que transforma. Nosso objetivo é aprender um pouco com a espiritualidade de Jesus. E como vocês olharam no momento da nossa liturgia, a nossa comunidade está fazendo 43 anos, desde junho de 1977, a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande nunca deixou de anunciar as boas novas do Evangelho. Nós continuamos com o mesmo Evangelho que os nossos avós, pais, mães, enfim, que os nossos antepassados passaram para nós, que amigos queridos passaram para nós há 43 anos. Nós aqui, a primeira igreja de Campo Grande, adoramos a Jesus e temos na palavra de Deus, no Evangelho, na suficiência da obra do nosso Senhor, nós temos o único pilar da nossa fé. E nós estamos alegres nesse mês porque a gente, ainda que distante, continua sendo discípulos de Jesus Cristo para adorar a Ele. Então, se alegre nesse mês por essa conquista da nossa comunidade, pessoal. São 43 anos. Nós não chegamos aqui ontem. Nós estamos construindo uma história junto com o Senhor Jesus. E que bom que vocês fazem parte dessa história. Sejam bem-vindos. Essa série que nós colocamos aqui, Espiritualidade que Transforma, nós a idealizamos já há algum tempo, ela estava no nosso coração e
Primeiro, o termo espiritualidade parece alguma coisa muito distante do cristianismo. Porque quando a gente fala de espiritualidade, o homem do século XXI tem muita dificuldade de entender o que é espiritualidade. Há algum tempo eu lia um livro sobre liderança, e não era um livro de matriz cristã, e o escritor dizia que as pessoas deveriam dar no mundo corporativo a ideia de desenvolvimento de espiritualidade. E o que é espiritualidade? A moral. Fazer o que é certo, andar no que é certo, como se fazer e tomar decisões éticas fosse espiritualidade. A grande questão é que a filosofia define espiritualidade ou espírito como um elemento imaterial. O espírito é uma entidade, ele é um ente. O espírito é aquilo que dentro da teologia bíblica, dentro da Bíblia, o espírito é aquilo que nos dá vida. Quando lá no jardim, o texto nos diz que o Senhor soprou nas narinas de Adão, e essa mesma linguagem é transmitida também por Eclesiastes, o sopro de vida, o fôlego de vida, nós fomos feitos alma vivente, porque nós, seres humanos, somos uma unidade indivisível. Nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito e alma, para os reformados é a mesma coisa. Então, quando nós estamos falando de espiritualidade, nós não estamos falando, por exemplo, de algo, por outro lado, místico. Se o mundo corporativo trabalha espiritualidade como uma questão moral, se o século XXI trabalha a espiritualidade como moral, quando a gente usa a expressão espiritualidade, se a gente olhar a questão só mística, eu não quero dizer aqui, me perdoe, dizendo que a espiritualidade não é mística, porque é, mas quando a gente fala de espiritualidade, logo nos vem à cabeça um monge budista. E aí, as religiões orientais, elas vão dizer que o que é espiritualidade? Espiritualidade é você se esvaziar, é você negar o desejo, porque o problema está no desejo, segundo eles. E o que é a verdadeira espiritualidade para o século XXI, que é tão afeiçoado à espiritualidade? Porque uma das coisas que a gente precisa olhar é que o mundo moderno, que perdurou século XIX até meados do século XX, ele negava a existência de Deus, mas o mundo pós-moderno, esse que nós estamos, ele é afeiçoado a Deus. Então, quando a gente fala de espiritualidade, ou é moral, ou é algo que você tem que se esvaziar. Não, eu tenho que abrir mão dos meus desejos. Então, se eu abrir mão dos meus desejos, eu vou chegar ao nirvana, eu vou chegar a um estágio de consciência elevado. É muito normal, a gente vai meditar. Mas o que a Bíblia diz sobre espiritualidade? Nós necessariamente não vamos trabalhar algumas questões pontuais da espiritualidade, porque é um tema muito amplo no cristianismo, mas nós não vamos trabalhar a pontualidade da experiência espiritual do cristianismo como sendo só algo transcendental. A gente quer olhar para Jesus, o Deus encarnado, no Sermão da Montanha, e tentar analisar como é que Jesus, ele traz essa espiritualidade como algo muito mais do que moral e como algo muito mais do que esvaziar-se, mas como algo que a gente incorpora e consegue viver na prática. Porque, na verdade, para o cristianismo, meditar, por exemplo, não é se esvaziar. Meditar para o cristianismo, na verdade, é encher-se da palavra de Deus. Então, a meditação, por exemplo, que o Salmo número 1 fala, antes na sua lei medita de dia e de noite, não é ficar, não.
Para nós, meditação é enchermos da palavra de Deus. Para nós, oração é entrarmos na presença de Deus para Ele derramar sua graça especial sobre nós. Então a gente quer quebrar um pouco desse paradigma materialista, subjetivista do século 21 e tentar olhar e sermos transformados por uma espiritualidade que desce do trono da graça de Deus, revelado pela palavra, encarnado pela palavra viva que é o Senhor Jesus Cristo. R.C. Sproul, teólogo falecido no ano passado, um profícuo teólogo, se eu não me engano ele faleceu no ano passado. R.C. Sproul, num livro inacreditável chamado A Invisível Mão de Deus, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, ele diz que o problema do século 21, para falar de espiritualidade, é o neodeísmo e o neopaganismo. O que ele quer dizer com isso? O deísmo, ele não diz que Deus não existe, ele fala que Deus existe. Só que a grande questão é que Deus está tão longe, mas tão longe, mas tão longe. Deus respeita tanto a nossa liberdade, mas tanto a nossa liberdade, que Ele deixou a gente por aqui e a gente que se vire com os nossos problemas. É como se agora a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus, então a gente vai resolver os nossos problemas com a ciência. E só a ciência vai resolver o nosso problema. Esse é o pensamento do século 21. Então, a gente vai olhar só para a ciência, porque ainda que a gente acredite num Deus, Ele não está muito preocupado com a gente. Oração, contemplação, não, isso não vai resolver nosso problema. Isso é o neodeísmo. Se Deus está preocupado ou não, a gente não está esquentando muito a cabeça. E o R.C. Sproul, ele fala de uma outra perspectiva que é o neopaganismo. O neopaganismo é a gente olhar Deus, na verdade, como sendo todas as coisas. A consciência é Deus, a natureza é Deus, Deus está e é os fenômenos sociais. Então, como é que a gente vai resolver o problema do racismo no mundo? A gente vai ter que se resolver entre nós mesmos. Não tem nenhuma, são fenômenos sociais. A gente vai ter que se virar por aqui. Não adianta orar e clamar, não adianta voltar para a palavra, porque a gente vai ter que resolver esses problemas nós mesmos. E o R.C. Sproul vai dizer, opa, tem uma mão por trás disso tudo. E a gente começa essa semana, e a gente começa esse mês, falando de uma espiritualidade que transforma, porque, meus irmãos, nós precisamos parar para pensar se existe algum propósito na vida por trás de tudo que nós estamos vivendo. Será que é possível haver por trás de tudo que nós estamos passando, perdendo amigos, perdendo família, num mundo difícil, familiares doentes, uma crise social já estava sobre nós, nós estamos vendo ela se aproximar cada dia que passa, irmãos queridos perdendo empregos, pessoas queridas doentes, familiares, gente com depressão, num mundo difícil. Não é impossível nós começarmos a nos perguntar, primeiro, aonde está Deus? E segundo, por que Deus? Porque se nós chegarmos à conclusão de que tudo que está acontecendo, nós podemos olhar e falar bem assim, Deus, o Senhor, aonde está? Nós podemos parar e começar a duvidar e pensar, será que existe um Deus por trás disso? Será que existe alguma razão por trás de tanto sofrimento, de tanta dor, de não sabermos o amanhã? Será que há alguma proposta nisso? E se nós levarmos esse raciocínio muito além, nós podemos chegar e dizer, e falarmos, não, Deus é necessário. Nós podemos olhar e dizer, por que Deus? E começarmos a querer justificar algumas ações. E vamos abrir mão do poder de Deus, da sua soberania,
Espiritualidade que transforma, a gente quer trabalhar um pouco disso. O que está por trás? Que mão é essa que está trabalhando? E como é que isso vai levar a gente a ter uma outra atitude no século 21? Michael Horton, um outro profícuo teólogo do século 21, no seu bom livro sobre doutrinas da fé cristã, ele diz que uma das dificuldades que nós temos no século 21, pessoal, de perceber a ação de Deus nas nossas vidas, é, em primeiro lugar, porque nós temos uma cultura muito desenvolvida tecnologicamente. Lá no passado, por exemplo, se faltasse chuva por 6 meses, as pessoas começavam a clamar e dizer: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Mas hoje a gente consegue, mesmo sem chuva, fazer a semente crescer. Lá no passado, se acontecesse algum problema e a gente não tivesse água para beber, a gente ia morrer de sede. Só que agora a gente consegue tratar a água do esgoto e voltar a beber ela novamente. Isso é incrível. E com essa cultura tecnologicamente desenvolvida, se no passado mais pessoas morriam, hoje a gente tem das penicilinas afora, dos antidepressivos afora, e a gente não sofre com isso. E aí, pessoal, a gente tem dificuldade de ver essa mão por trás, de ver a ação de Deus por trás. Uma outra questão é a piedade distante da realidade experimentada. Às vezes parece que o nosso discurso sobre Deus, ele é desconectado com a realidade. Por exemplo, será que Deus tem alguma coisa a ver com o meu trabalho? Será que Deus tem alguma coisa a ver com a minha vocação? Será que Deus tem alguma coisa a ver com a forma com a qual eu educo filhos? Será que Deus tem alguma coisa e alguma resposta para dar para essa pandemia que nós estamos vivendo? Será que Deus tem alguma resposta para dar para esse momento que nós estamos passando, em que pessoas perdem emprego, pessoas não têm emprego, em que a gente no mundo inteiro está ficando doente? Será que a piedade que a gente tem e a realidade experimentada, o que a gente encontra nisso? Mas o Michael Horton ainda diz umas outras razões pelas quais a gente não consegue às vezes enxergar a mão de Deus. As nossas vidas, pessoal, elas são controladas pelas tendências de mercado e determinação do Estado. Vocês querem ver o que é isso? Até janeiro desse ano, a gente estava preocupado só em comprar. Porque o mercado diz isso para nós. A nossa felicidade estava se a gente ia receber algum tipo de aumento de salário. A nossa realização estava se no final do ano, quando a gente já recebeu o 13º, a gente ia conseguir comprar um iPhone 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29. A nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa realização, como Michael Horton continua dizendo, a dificuldade que o século 21 tem de ver a ação de Deus, é que nós somos tentados a olhar para a economia e para ouvirmos novas de salvação ou de desastre. O futuro do Brasil está na mão do ministro da Economia, está na mão do Banco Central, como se o dinheiro resolvesse algum problema da nossa vida. Aí, como nós estamos vendo no Brasil nos últimos 3 meses, e nós estamos exatamente daqui a pouquinho completando 3 meses que estamos com os nossos templos fechados e não temos previsão de quando vamos abrir, a gente começa a perceber que a doença chegou primeiro nos ricos e agora ela começa a chegar nos pobres. Por quê? Porque a economia não é redentora e o dinheiro não é salvador. Quando você está nas últimas, não importa se você tem 1 milhão ou se a sua conta está zerada, porque você não vai resolver o problema. A economia não é redentora, mas nós nos sentimos seguros quando nós olhamos a conta bancária e Mamon grita para nós: vai entrar mais 10 mil. Quando você abre o aplicativo e vê o celular, e aí você olha para ele, e você se sente seguro, porque quando você olha, as suas aplicações no CDB, no RDB, no não sei mais o que lá, estão rendendo no Tesouro Direto 10% ao ano. Como se isso fosse redentor, como se isso fosse salvador. E aí o nosso conforto, ele está nas causas. Ele não está da onde as causas vêm.
Por último, Michael Horton diz que a nossa dificuldade em ver Deus no século 21, em ver a mão de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, está porque a gente tem experimentado propostas extremas de solução para os dilemas da vida diária. Vocês querem ver o que é isso? Eu estou com algum tipo de problema conjugal, eu vou para terapia de casal. Eu estou com algum tipo de problema na sociedade, então a gente vai ver o que o movimento de classes vai fazer. Nós estamos com algum tipo de problema de saúde, a gente vai ao médico. Eu estou dizendo que essas coisas são ruins? Não. Só que o secularismo, ele vai tentar a todo custo resolver os problemas sem antes ir para o Senhor. E perceba, vocês que são da comunidade, quando eu estou doente, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou ao médico. Tem problema isso? Claro que não. Mas a pergunta é, eu fiz uma oração antes de ir ao médico? Quando eu comecei a sentir dores, quando meu filho começou a passar mal, entende? O secularismo faz com que a gente olhe as nossas necessidades e a nossa salvação só naquilo que é horizontal. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não bote palavra na minha boca. Agora, um outro lado é o misticismo. E o que é o misticismo? É quando nós não conseguimos ter esse equilíbrio de olhar em que há um Deus, mas que a responsabilidade humana está aqui. E em muitas ocasiões, muitas coisas que acontecem com a gente, é porque a gente não é responsável. Se vocês olharem agora, desculpa ser tão direto, tá, pessoal? Mas, mais uma vez, aonde estão os teólogos da prosperidade? Aonde está aquela galera que fala que aonde você pisar a planta do seu pé, ali vai ser seu? Aonde eles estão? Subam lá em cima do Corcovado, vão lá no Oiapoque ao Chuí, saiam fazendo uma marcha, declarando a queda do coronavírus, saiam com uma marcha, dizendo e declarando agora que a sociedade brasileira é do Senhor Jesus. Isso é macumba, isso não é espiritualidade cristã, isso não é espiritualidade cristã. Nós precisamos olhar a mão de Deus que está por trás, que é 100% soberano, 100% Senhor de todas as coisas, e que nos deu livre agência, porque por trás de cada atitude nossa está a soberania do Senhor, que controla, dirige e governa todas as coisas. Mas por conta disso, pessoal, a gente vive ansioso, preocupado sempre com o dia de amanhã. Muitos de nós estamos morrendo de medo, eu, vocês, estamos morrendo de medo por conta de tudo que está acontecendo. As vítimas de tudo que está acontecendo aí, antes elas eram só números. Elas começaram a chegar e agora elas têm rosto. São os nossos pais, são os nossos filhos, são nossos avós. É o nosso emprego. Não é mais o emprego do italiano, que era em janeiro. Não é mais a rua de Nova York que está fechada. Não é só Londres que está em caos. Agora a preocupação chega sobre todos nós. Porque começam a ser os nossos amigos, os nossos vizinhos. E a gente fica preocupado. E uma das coisas que acontece com a gente é a gente entrar num quadro de ansiedade, depressão, desespero. Já ouvimos falar de pessoas que deram cabo da própria vida. E a gente queria tentar aprender com Jesus, hoje, como viver o mal de cada dia. Como viver o mal de cada dia. A gente quer viver o mal de cada dia. A gente quer ter uma espiritualidade que nos faça viver dia após dia. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu não sei o dia de amanhã, pessoal. O Renato Russo deixou isso de uma maneira muito clara, quando ele disse na sua música Pais e Filhos, que fala exatamente de um suicídio, quando ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã.
Porque se você parar para pensar, na verdade, o amanhã realmente não existe. Porque quando a gente chegar em amanhã, ele já é hoje. Então não tem amanhã. Como é que nós vamos ter uma espiritualidade, uma vida com Deus, uma vida que fale e que viva um Deus que não está distante, que não é uma energia inanimada? Como é que é um Deus soberano que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, que governa todas as coisas, que controla todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? Como essa fé, como essa certeza inabalável pode nos fazer viver um dia de cada vez? Porque o amanhã eu não sei. O amanhã não existe. O amanhã é amanhã. Viver o mal de cada dia. E como o Senhor Jesus nos diz isso, e eu convido você a pegar o seu bloco de notas para você anotar só esse verso das Escrituras. Mateus no capítulo 6, verso 34. O Senhor Jesus está no monte. Ali, os seus discípulos estão com ele, me parece que tem uma multidão também. Mateus no capítulo 7, no último versículo do Sermão da Montanha, nos diz que há uma multidão ali. A priori, ele vai falar com os seus discípulos. É importante contextualizar vocês, dizendo que o Evangelho de Mateus é escrito para judeus do primeiro século. O objetivo do escritor Mateus, um dos discípulos de Jesus, é exatamente mostrar para os judeus que Jesus é o filho de Abraão e que Jesus é o filho de Davi. O objetivo do escritor Mateus é mostrar para os judeus e mostrar para mim e para vocês que Jesus é o Rei dos Reis. É isso que Mateus capítulo 1 fala, que Jesus é o Rei dos Reis. E que Jesus é o descendente que herdará a terra prometida e que levará o povo à terra prometida, a terra dada a Abraão. Mas você já sabe que, conforme a narrativa de Mateus vai dizendo, o objetivo do texto bíblico é mostrar não um Israel físico, mas o objetivo do texto bíblico é mostrar para mim e para você que Jesus é o Rei do cosmos, Jesus é o Rei da criação, Jesus é o Rei de todas as coisas, Ele é o Davi eterno, Ele é o Rei eterno. É isso que o Evangelho de Mateus quer tratar. Mas ele quer dizer que Jesus não é o Rei eterno e o Davi eterno das promessas que foram dadas a Abraão, daquela meia dúzia de quilômetro quadrado que a gente chama de Terra Santa, meu Deus do céu. Jesus é Rei do cosmos. E Ele herdou todas as coisas, e o seu trono está sobre as nuvens, e o seu reino é inabalável, o seu poder é eterno. É sobre isso que é o Evangelho, é sobre como Jesus trouxe todas as coisas para Ele mesmo. E no Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus tem pelo menos 5 sermões de Jesus que Mateus relata, como um bom rabino judeu. Jesus junta as multidões, elas estão em volta dele, e ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, espiritualidade que transforma, vivendo o mal de cada dia. Como é que a gente consegue trabalhar isso nesse texto do Sermão da Montanha, em que Jesus começa a subverter a ordem do Antigo Testamento, quando ele começa a falar, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você olhar para o seu irmão, odiar ele, chamar ele de tolo, você já é réu de morte e do inferno. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Se você olhar para alguém de uma maneira já meio desviada, você saiba que você já é réu de morte. É engraçado isso. Jesus, é porque às vezes eu não consigo entender, porque parece que a ética do Novo Testamento ela é diferente da do Antigo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não está preocupado com isso. Porque a ética do Antigo Testamento é a mesma do Novo, e Jesus piora a questão.
Porque lá os caras achavam que não matar era cortar o pescoço de alguém. Jesus disse que alguma intenção já é matar. Às vezes eu fico pensando que as pessoas olham Jesus com, olha, os olhos de amor. E Jesus realmente é amoroso. Mas não existe ninguém na Bíblia que falou mais de inferno do que Jesus. Não teve ninguém na Bíblia, em 66 livros, que falou mais de condenação eterna e juízo de Deus do que Jesus. Eu não sei. É o neopaganismo, é a gente querer fazer Jesus ser transformado num deusinho desses aí que existem, que criaram, inventaram. A gente sempre quer fazer um Deus para nós e Jesus não é diferente. O que é viver o mal de cada dia, pessoal? Acho que, em primeiro lugar, viver o mal de cada dia em uma espiritualidade bíblica e que transforma, é reconhecendo que os dias são maus. E quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Pastor Rômulo, por que os dias são maus e por que Jesus falou isso? Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não era para ser assim. Não era para ser assim. Os dias são maus, mas não era para ser assim. Jesus está dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Não era para ser assim. Eu preciso que você pense em algumas coisas aqui, para eu poder me aprofundar a dizer. Jesus está dizendo, reconheça que os dias são maus, quando ele diz, não se preocupem com os dias, porque basta o dia o seu próprio mal. Se preocupem com hoje, não se preocupem com amanhã. Entendam, os dias de vocês são maus. Vocês já têm preocupações demais no dia de vocês. E talvez nesse período é isso que vocês estão vivendo. Nós já temos preocupações demais. Por isso Jesus começa dizendo nessa perícope no verso 25, na versão revista e atualizada, ele diz para não andarmos ansiosos. Na NVI, que é a que nós usamos, ele diz para a gente não se preocupar, é uma ocupação prévia. Ele diz, não se preocupem com o amanhã, se preocupem em lutar hoje, se preocupem em lutar agora. Eu vou falar disso mais à frente, mas o que eu quero dizer, pessoal, é que a Escritura nunca escondeu de vocês que os dias são maus. Essa é a grande questão. E nós vamos ter que, como cristãos, como discípulos de Jesus, tentar analisar o porquê os dias são maus e como eles vão ser resolvidos. Quando nós olhamos a narrativa bíblica, que é a verdade de Deus e não a filosofia, quando eu olho a revelação de Deus e não a ciência, quando eu olho a palavra de Deus, a qual eu sou cativo, eu vejo um mundo criado bom e Deus dizendo é muito bom. Só que para nós seres humanos, liberdade não é suficiente, entenda isso. Nós seres humanos não queremos liberdade, nós seres humanos queremos autonomia, eu tenho falado isso com vocês, esse é o nosso problema. Adão tinha liberdade, por quê, pessoal? Deixa eu dizer para vocês, nada do que acontece é por acaso, tudo tem uma causa, e vocês só estão aqui porque um Deus criador criou vocês. Então é impossível eu ter uma autonomia sem Ele. Liberdade é quando Ele me criou e disse, você foi feito para refletir a minha glória. O homem só é livre quando reflete a glória de Deus, o Criador. Essa é a nossa dificuldade. Os dias são maus porque nós olhamos para o Criador e falando, nós queremos um mundo à nossa imagem e semelhança. Nós queremos desenvolver a nossa própria maneira de enxergar, de ver. E quando nós olhamos a narrativa bíblica, pessoal, quando nós olhamos a narrativa bíblica, a gente percebe que a terra, Adão, é maldita por sua causa. A terra é maldita por sua causa. Agora deixa eu dizer, a responsabilidade é completamente nossa. Fomos nós. Aí eu sei que vocês levantam sempre essas perguntas assim, mas pastor, se Deus já sabia, por que Ele deixou o mal acontecer? Bom, pessoal, o que é decreto de Deus eu não sei. É Deuteronômio 29:29.
Se eu conseguisse saber tudo sobre Deus, ele não era Deus, ele era mais um objeto da gente encontrar. Agora, a grande questão é que, em nome de tentar defender Deus e dizer assim, nossa, então esse Deus é mau. Espera aí. Eu não consigo compreender o decreto dele que é eterno, mas isso não quer dizer que ele é mau. Quer dizer que eu sou 100% responsável. Quer dizer que eu sou 100% necessária a minha responsabilidade sobre cada ato meu, porque eu sou completamente responsável por tudo que eu faço, porque eu sou um ser moral. E aí, gente, é muito engraçado, porque quando a gente fala que Deus é mau, é porque a gente está sempre botando ele no banco dos réus. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se nós seres humanos somos completamente livres para tomar todas as nossas decisões, sem Deus estar por trás de nada, deixa eu te falar uma coisa, na Nova Jerusalém, no novo céu, na eternidade, você vai poder pecar? 100% de vocês vai dizer assim, não pastor, nós não vamos poder pecar. Então peraí, se eu sou tão livre e eu faço tudo sem Deus se preocupar comigo, e sem Ele poder fazer nada para mudar nada do que eu faço, quem disse que na eternidade, então, eu vou poder cair de novo lá? A gente vai cair novamente? Entende? É uma ótica que não se sustenta. Aí a gente olha e fala bem assim, não, Deus não está por trás de todas as catástrofes que acontecem no mundo, porque a gente quer ficar defendendo Deus. Eu não estou falando que está ou não está, eu estou falando que Deus não precisa de defesa. Aí eu digo para você o seguinte, se a minha filha vai atravessar a rua aqui, ela vai atravessar daqui para lá. Aí Deus não conhece o futuro, Ele não sabe o futuro. Aí, minha filha vai atravessar a rua e eu não sei o que ela vai fazer. E como eu não sei o que ela vai fazer, ela vai, atravessa e morre. Só que se eu tivesse o conhecimento e soubesse do perigo dela atravessar a rua, com todo o meu conhecimento, o que eu faria? Eu avisaria ela que ela está atravessando a rua e que aquilo vai fazer mal para ela. Ou seja, não adianta tentar defender Deus, dizendo assim que Deus não conhece o futuro, Deus não sabe o que vai acontecer. Porque Ele, por ser todo poderoso, por ser soberano como é, só pelo nível de informação que Ele tem, Ele consegue juntar dados e fatos, Ele saberia o futuro sem problema nenhum. Então, meus irmãos, não adianta a gente tentar defender Deus, dizer assim, esse Deus é muito ruim, esse Deus é muito mau. A grande questão aqui é a gente ter um Deus soberano e seres humanos 100% responsáveis. E o mundo é assim, não é porque é uma luta entre brancos e negros. O mundo é assim, não é porque é uma luta entre proletariado e a burguesia. Não é assim, porque é uma luta entre homos e héteros, entre homens e mulheres. Não é essa a causa. Também o mundo não é assim, porque é naturalismo puro. A gente veio de uma energia cósmica e nós explodimos e nós chegamos aqui. Até porque quem não acredita em Deus e diz que a gente veio de uma energia cósmica, é simples. A seleção natural diz que o mais forte sobrevive ao mais fraco. Então, o problema não é do mal, é do bem. Porque a lógica é que um mais forte, ele vai sobrepujar o mais fraco. Então, o problema não é do mal, é do bem. Percebam, a responsabilidade por esse mundo caído é nossa. Esse mundo está assim por nossa causa. Porque os seres humanos ainda hoje estão desconectados do Deus Criador. Porque os governos estão desconectados do Deus Criador. Os homens, as mulheres, nascem desconectados do Deus Criador, pessoal. Não adianta a gente tentar procurar uma outra saída. O que falta não é amor. O amor falta porque falta a fonte do amor. Só vai haver amor verdadeiro quando os seres humanos voltarem para a fonte do amor. Os dias são maus porque nós somos maus. Os dias são maus porque os seres humanos são maus. Essas desgraças só chegam no mundo por causa da gente. Porque a gente está afastado do Deus Criador, porque os homens estão afastados do Deus Criador. E a permissão de Deus de vivermos um momento como esse, nós precisamos aproveitar esse momento para pedir ao Senhor para descortinar o nosso coração e nós voltarmos para o Senhor em arrependimento, voltarmos ao Senhor em contrição.
lamentarmos diante do Senhor e entendermos que sem Ele, esse mundo só vai de mal a pior. Pessoal, a última vez que você ficou doente, começou a ter febre, e aí olharam na sua garganta e tinha umas placas de pus nela. E quando olharam na sua garganta e tinha umas placas de pus, aquilo significa que o seu corpo já tinha começado uma ação para poder conter aquela bactéria. Mas sabe o que o seu corpo podia fazer com essa bactéria? Nada, ela ia consumir ele. E aí o que você fez? O médico foi lá, passou uma receita, um antibiótico, anti-inflamatório. Você tomou aquilo ali por 7, 10 ou 14 dias. Por quê? Porque a solução para o mal que estava dentro de você veio de fora. Deixa eu repetir. A solução para o mal que veio dentro de você, estava dentro de você? Não, ela veio de fora. Nós podemos até ter atos de amor, pessoal, como bons linfócitos e armas de defesa. Nós podemos ter algumas ações boas. Nós conseguiremos produzir algum tipo de justiça para manter essa bactéria, esse vírus desgraçado chamado pecado, que está na raça humana, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, em cada omissão nossa. Nós poderemos até tentar fazer alguma coisa, mas o máximo que a gente vai conseguir é nada, porque a solução tem que vir de fora. E a solução vem de fora, não como um antibiótico, a solução veio de fora, se fazendo carne, entrando na história para mostrar para nós, não só como um objetivo de ser um exemplo, mas ele entrou na história para resolver a história. Ele entrou na história para ressuscitar dos mortos, para dizer que nem o coronavírus vai conseguir parar ele, porque ainda que eu saia dessa vida, eu vou encontrar com aquele que ressuscitou dos mortos. Os dias são maus, meus irmãos, porque nós somos maus, nós somos os responsáveis por isso. Não é naturalismo, não é luta de classe, somos nós. Somos a raça humana. O problema é que você só pensa como indivíduo, nós somos uma raça. Nós somos seminalmente descendentes de Adão. Só que espiritualmente o Filho de Deus se manifestou como um bom antibiótico, como um bom antiviral, para entrar aqui nesse negócio, para derrubar cada bactéria do pecado aqui dentro e aqui dentro, para mudar a minha vida, para mudar as estruturas sociais, para mudar tudo, mas sabendo que Ele vai se manifestar um dia, e o dia que Ele se manifestar, o Cristo invicto, Filho de Deus, Ele vai se manifestar, para que os dias não mais sejam maus. Compreendam isso. A espiritualidade que transforma é entender que nós somos responsáveis pelo mal que está aqui. E os dias são difíceis, mas olha para mim, olha para a Escritura, o Filho de Deus está vivo. Não se esqueça disso. Mas viva o mal de cada dia, reconhecendo que Deus sustenta todas as coisas. E eu quero que você olhe isso aqui, por favor. Quando você chega no verso 25, o texto bíblico diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Há três coisas que são extremamente importantes aqui, meus irmãos, no texto bíblico: comida, bebida e vestimenta. Está aqui. Mas o Senhor Jesus nos convida, e Ele faz isso em dois versos, no 26 e no 28, quando Ele diz no 26, observem as aves do céu. E no verso 28, Ele diz, por acaso vocês se preocupam com roupas? Ele manda a gente observar de novo, olhem os lírios do campo. Olhem os lírios. Há duas coisas que o Senhor Jesus manda a gente olhar, as aves e os lírios. Os pássaros, os animais e as flores. E ele diz, uma pergunta, duas. O que vale mais, gente? A vida de vocês ou o pão de cada dia? O que vale mais, pessoal? O corpo de vocês ou a roupa de vocês? Percebam, o que nos sustenta é o pão. O que mantém a vida? O pão. E o que nos veste?
A roupa. Mas a pergunta que Jesus faz para nós é essa: o que vale mais? O seu corpo ou essa roupa que você está aí vestido agora? O que vale mais? O seu corpo ou o perfume que você passou? O que vale mais? A sua vida ou o que você come? O que vale mais? A minha vida, que é sopro de Deus, que vem dele, ou a água, que é um elemento que ele botou para me servir? O que vale mais? Eu quero que vocês percebam é que Jesus está dizendo que entre hoje e o amanhã, o que existe entre nós é preocupação. Mas aonde está embasada a nossa preocupação, pastor Rômulo? A nossa preocupação, pessoal, ela não está embasada naquilo que é fundamental. A nossa preocupação não está embasada em manter a vida. A nossa preocupação não está embasada em manter o corpo como um sacrifício vivo a Deus. A nossa preocupação está em algo que vai servir o nosso corpo. A nossa preocupação e o que nos gera ansiedade e que nos gera preocupação diária é com aquilo que vai servir a gente só. E o que Jesus está dizendo, vocês não conseguem observar que a vida de vocês vale muito mais do que isso? Porque o padrão que a gente tem no século 21 é esse padrão de produção. Aí a gente corre atrás de todas as coisas. A gente se preocupa com tudo. A gente briga, faz, acontece. E no final, o que sobra, gente? Nada. Comida, bebida, vestimenta. E aí Jesus mostra para a gente as aves. Você já parou para pensar que às vezes você vai daqui para São Paulo, você tem que ir dentro de um avião, e quando você olha pela janela do avião, você vê algo maravilhoso, você olha lá embaixo e fala, uau, que coisa legal, e realmente é. Só que você paga 500 pau para ir e para voltar. Aí vem um pardal, que não pagou um centavo, e fica o dia inteiro lá em cima e olha o que ele quiser, a hora que ele quiser. A gente voa de asa delta, fica 2 horas no ar e fala, uau! Aí vem um urubu, que come carniça, e fica lá no alto o tempo todo. Aí você paga para ir para Recife. Aí você vai para os Lençóis Maranhenses e paga 5.000 numa diária para ficar olhando o mar e tomar café olhando o mar. Aí vem um pardal e vai lá e come um pouquinho do que sobrou do seu prato. Ele tem a mesma vista que você e não pagou nada. Já entendeu isso? Só que agora, a gente viveu o século 21 e tem vivido assim, eu vou comprar o melhor perfume que tem, eu vou comprar a melhor roupa que tem, eu vou andar o mais na moda possível e eu vou resolver todas as coisas a partir desse padrão de consumo. Aí ontem eu dei um pulo ali na roça para chupar uma mexerica. E quando eu começo a olhar as árvores, e eu brinquei com algumas pessoas que eu vi dizendo assim, Deus deve estar brincando com a gente nos últimos dias, né? Porque especialmente aqui na Grande Vitória, onde a gente está, eu estou olhando isso pelas redes sociais, vocês estão vendo o pôr do sol que Deus está dando para a gente no final dos dias. Aí a Aline chegou e falou assim, amor, eu não sei se é o pôr do sol que está bonito demais ou a gente que não parava para ver. Mas vocês já viram, peguem um carro, vão para a estrada agora, para a estrada pode, não pode aglomeração. A natureza está linda. As flores estão lindas, cores maravilhosas, cores que nenhuma máquina consegue fazer. E a pergunta que Jesus faz é que se Deus cuida dessa gente, Jesus não vai cuidar de vocês? Jesus não vai cuidar de mim? Por isso, gente, o Catecismo de Heidelberg, que é uma das confissões reformadas, ele diz assim, para que a gente deve conhecer a criação de Deus e para que a gente tem que conhecer a providência de Deus? Providência é a obra com a qual Deus mantém e governa todas as coisas. O Catecismo de Heidelberg diz assim para nós na pergunta 28, ele é muito pastoral, é uma delícia de se ler, de se estudar. O Catecismo de Heidelberg diz assim, primeiro para que a gente tenha paciência. Paciência. Olha todas as circunstâncias. Gente, a gente tem o que fazer.
Nós não temos o que fazer. Nós temos que, às vezes, sentar e aguardar. Vai ser uma vacina? Não vai? Imunidade de rebanho? Não é? Vai ter emprego ou não tem? Não sei. Paciência. Mas por que paciência? Porque eu sei quem criou e eu sei quem mantém, eu conheço o caráter dele. Eu sei quem criou. Paciência. Eu sei quem está no controle, eu posso não entender o propósito, mas eu sei quem está no controle, e é Ele, não sou eu. Eu sei que meu Redentor está vivo. Então o Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: no momento das dificuldades a gente encontra gratidão. Gratidão. Aí você diz assim, pastor, gratidão? Por que gratidão? Gente, olha o que o Senhor já fez por nós, olha o que o Senhor tem feito o tempo todo. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos. A Escritura nos diz, irmãos, se não fosse o Senhor, se não fosse a graça, a paciência do Senhor para conosco, quando nossos pais pecaram no Éden, nós teríamos sido fulminados pela glória de Deus. Se não fosse o Senhor, se não fosse sua graça, você já teria se estrepado por essa vida fora, mas o Senhor sustentou a sua vida. Gratidão, pessoal, o Senhor tem sido bom, mas não é só por aí não. Em toda prosperidade e para que quando o futuro tenhamos a firme confiança em nosso Deus, Ele é fiel, Ele é Pai, de que criatura alguma pode separar a gente do amor dEle. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é para nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, que nascemos de novo? Vocês têm noção, pessoal, que nada vai tirar a gente da presença de Deus? Você tem noção que Deus está velando por você todos os dias? A Escritura trabalha eu e você e os cristãos e aqueles que são filhos de Deus, porque o Filho de Deus se entregou por nós. Ele tem olhado para você e Ele diz que você é a menina dos olhos dEle. Eu tenho 2 filhas e eu fico pensando quando elas forem casar, o desespero que vai ser quando eu olhar aquele marmanjo chegando na porta da minha casa. Eu vou esperar ele com um taco de beisebol. Você já viu que a igreja do Senhor é chamada de a noiva de Jesus? Vocês acham que alguém ou alguma coisa vai encostar na noiva de Jesus? Vocês acham que Jesus não tem ciúme da noiva dele? Você acha que Jesus não cuida da noiva dele? Ele cuida de pássaros, ele cuida de plantas, ele não vai cuidar de você, filho de Deus. Mas o Catecismo de Heidelberg diz uma quarta coisa, ele diz assim, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover, nós estamos debaixo da mão do Senhor. Pastor, está doendo, eu sei, mas o Senhor está com você. Pastor, eu não sei qual vai ser o amanhã, eu digo eu também, não, meu irmão, mas o Senhor sabe, conhece, o Senhor decreta, o Senhor ordena, nada foge do controle do Senhor, meu irmão, descanse. Pastor, vão me mandar embora essa semana, eu sei, meu irmão, mas o seu Cristo está vivo, conheça as promessas dele, ele diz que a descendência dele não vai mendigar o pão, fica sossegado, meu irmão, você não vai ter talvez o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa, para ser feliz, pastor, não para glorificar o nome de Jesus, que foi para isso que você veio para essa terra. Pastor, está doendo, eu sei, meu filho, eu queria poder te dar um abraço, mas eu não posso, nós estamos juntos. Mas o que eu posso te dizer, mais do que eu, mais do que qualquer pessoa, o Senhor está com o controle da sua vida na mão dEle. A gente chora junto, a gente sorri junto, a gente se alegra junto, porque a espiritualidade cristã me diz que o Cordeiro de Deus veio, Ele ressuscitou dos mortos, e eu não quero um mundo melhor só porque vai ser legal viver aqui. Porque eu sei que esse mundo melhor, ele só vai acontecer quando tiver a manifestação do Cordeiro de Deus. Enquanto isso, nós vamos tentar ser luz nessa terra, mas enquanto ele não vem, a gente celebra e adora o nome dele, e a gente está junto. Pessoal, viver o mal de cada dia, sabendo que Deus está no controle de tudo, eu queria convidar você, por favor, se esforce. Se esforce para você recordar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, rememorar as bênçãos de Deus. Desde criança eu canto essa música, a gente cantou muito aqui na igreja, em reunião de oração, a gente canta ainda. Conta as bênçãos. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez.
E verá surpreso o quanto Deus já fez. Meus irmãos, viver o mal de cada dia, sabendo que Deus está no controle, é para vocês olharem para trás. Olhem de onde o Senhor tirou vocês. Olhe o que Ele já fez. Eu sei que o Senhor te sustentou em momentos de luto. Eu sei que em diagnósticos médicos falaram que já não tinha mais jeito, e o Senhor te curou. Curou pessoas ao seu lado. Eu sei que vocês já olharam, já me disseram coisas aqui na nossa comunidade assim, olha, a gente olhou o laudo e falou assim, pelo laudo isso aqui não dá, mas aqui, eu estou vendo, está aqui, está certo, como é que pode? Eu fui consertar meu joelho um dia desse, e o cara dizia para mim assim, olha, rapaz, deixa eu te falar, às vezes eu olho uma radiografia, eu olho o exame, eu falo, olha, está tudo quebrado, mas eu encosto a mão na perna do pecador e está tudo certo, como é que faz isso? Olha o que Deus já fez. Olha a manifestação do poder dele, olha a grandeza dele. Ele cuida das aves, ele cuida das plantas e ele já cuidou de você. E a pergunta é, por que é que ele não vai cuidar agora? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o Pai que está nos céus, o Pai dará mais coisas para nós. O problema é que quando a gente pensa nisso, a gente só pensa em dinheiro, dinheiro e felicidade. E o Senhor tem os céus para nós. O Senhor tem eternidade para nós, Ele tem a presença real dEle agora. Olhe para trás. Observe as conexões entre as dádivas divinas e as promessas de Deus. O que é isso, gente? É por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras, para entender as promessas do Senhor, e entender que Ele tem cuidado de nós todos os dias. Olha essas conexões, eu botei um exemplo aqui. Vocês, por exemplo, que provam da mão do Senhor, vocês sabem que em determinados momentos vocês passaram por circunstâncias e vocês saíram de lá mais santos. O Senhor regenerou vocês, o Senhor deu nova vida para vocês, o Senhor tem um canal aberto de oração. Isso é conexão, porque Ele prometeu, e Ele continua fazendo. Mas uma outra coisa, olha para frente, mas não olha só as dádivas não. Eu queria que você olhasse o provedor das dádivas. Porque quando a gente olha só o presente, a gente não vê quem presenteia a gente. Entende? A gente está acostumado com Deus que nos serve. A gente está acostumado com Deus que precisa dar tudo para nós. E sabe qual é a maior dádiva do Senhor? Ele mesmo. Contemple a glória de Deus. Contemple o poder de Jesus. Contemple a glória do Senhor. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho. Contemple o seu poder transcendental, magnífico, perfeito no seu ser, perfeito nas suas obras. O cristianismo é sobre a gente ter os olhos abertos para a gente poder ver o Senhor, para a gente poder se identificar com Ele, não como humanos, mas como filhos. Meus irmãos, eu termino, porque você pode se perguntar assim, pastor, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Dias extremamente difíceis, muito difíceis, pastor. Como a espiritualidade de viver o mal de cada dia pode me ajudar? Simples, pessoal. Reconheça realmente que os dias são maus. Não adianta fugir da realidade. Não adianta não agir com responsabilidade. Os dias são maus. E a gente aguarda o novo céu e a nova terra. Não se esqueça disso. Você aguarda o novo céu e a nova terra. Jesus deixou esse verso para nós. Antes dele ir para o madeiro. Antes de ele se transformar no crucificado de Nazaré. Ele disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Paz em mim. Neste mundo vocês vão ter as aflições, gente. Esse mundo ele é difícil.
Contudo, tenham ânimo. Contemplem o Criador. Contemplem o Redentor. E ele diz: eu venci o mundo. Os dias estão maus, mas Jesus Cristo está vivo. A eternidade é o que nos aguarda. A vida é uma dádiva. O Senhor é o Criador e sustentador. Confie no Cristo de vocês. Eu coloquei essa expressão Christus Victor, porque essa é a visão que os pais apostólicos tinham. Essa é a visão que os reformadores tinham. O Cristo vitorioso. E aqui, que Cristo vitorioso é esse? Quando ele entrou na história, ele entrou como um de nós. Diferente de César Augusto, o Cristo Victor, vitorioso, ele não entra na cidade vencendo uma batalha com os seus despojos de guerra e entra na cidade com seu cavalo glorioso. Ele entra na cidade como um cordeiro, carregando uma cruz. E ele sai da cidade como um bode expiatório. E ele vai até o Gólgota. E lá, o Christus Victor vence, sofrendo. Ele vence com a morte. A minha morte. A sua morte. Mas o Christus Victor, ele vai voltar. Nós somos os seus despojos de guerra. Nós veremos o imperador não romano, não chinês, não americano, nós vamos ver o imperador do cosmos voltando, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e já não há mais morte, já não há mais pranto, já não há mais dor. A espiritualidade cristã, de viver o mal de cada dia, aponta para olharmos para um Cristo vitorioso. O Rei de vocês está vivo, o Senhor do universo está vivo, nada pode parar a igreja de Jesus e a marcha dos santos que caminham para Jerusalém celestial, porque vai olhar a volta do Cristo Filho de Deus, que rasgará os céus, com os anjos tocando as suas trombetas, e todo joelho vai se dobrar diante desse imperador celestial, desse rei sobre todas as coisas, daquele que está entronizado entre os querubins, dos quais nós entraremos na Jerusalém celestial, clamando glória eterna ao Cristo Filho de Deus, glória eterna ao Santo de Davi, ao Santo de Israel, aquele que é o Deus da igreja, aquele que subjuga todas as coisas, porque ele restaurará todas as coisas pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, encarem todos os dias com fé, porque Cristo é victor, ele é vitorioso. Não há nada no nosso dia a dia que Jesus não possa vencer, porque ele venceu sobre tudo. O Rei de vocês está vivo e reinando. Redobre as forças de vocês, meus irmãos. Redobrem as forças de vocês. Nós somos como uma nuvem, mas o Rei de vocês está vivo. Ele nos sarará, ele nos curará, ele nos ressuscitará dos mortos, e ele tem uma eternidade inteira garantida para nós. Vivam o mal de cada dia, porque ele está com vocês, mas ele já venceu. Cristo está vivo. Eu quero convidar você a ter um minuto de oração. Enquanto você ora, a gente vai cantar uma canção e eu volto para impetrar a bênção no final. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu
aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle.